Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão felizes com o Senhor, dêem glória a Deus. Glória a Deus! Estou muito feliz de poder estar com os irmãos. É um privilégio poder conhecer mais um povo que vai morar no céu junto comigo. Eu acho que só o pessoal do altar que vai morar no céu junto comigo só teve um glória aqui. Eu vou repetir. Estou feliz de saber que estou conhecendo mais um povo que vai morar no céu comigo. Aí, eu pensei que vocês só iam ficar felizes com coisas de bens materiais aqui na terra. Peço que você abra a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo de número 2. Para você que não me conhece, eu sou Maicon Santos, eu sou evangelista na igreja Ministério Um Novo Tempo, pastoreada pelo pastor Rodrigo Araújo. Estou debaixo de obediência. Venho sob o convite aqui do meu amigo Joel. Se falaram coisas boas de mim, Joel, Jefferson e Êxila, é exagero. E se falaram coisa ruim, aí vocês acreditam. Eu sou bem pior que isso. É uma frase de Spurgeon que ele fala assim: se falaram mal de você, não fique triste, você é bem pior do que isso. Eclesiastes 2, verso de número 1. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Vou ler para ganharmos tempo, tá? Disse eu no meu coração: vamos agora, eu te provarei com júbilo. Portanto, goza o prazer. Mas eis que isso também é vaidade. Do riso eu disse: está louco. E da alegria: para que serve esta? Pois busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém instruindo o meu coração com sabedoria, e como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol, todos os dias da sua vida. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, e plantei neles árvores de todos os tipos de frutos. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanho, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provim de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo. E assim fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E também permaneceu comigo a minha sabedoria, e tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Peço que você feche seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de poder fazer mais uma vez exposição da sua santa e fiel palavra. Já fazem 3 anos que o Senhor tem ministrado acerca deste livro em meu coração, para poder edificar vidas. Eu peço-lhes a Ti, Senhor, que nessa noite use minha vida mais uma vez, para poder edificar a cada ouvinte, Senhor, e para também me edificar. Que o Senhor possa, Senhor, ter liberdade, não só o Senhor, mas toda a divindade,
de atuar em nosso meio, mediante a essa pregação, para que na medida em que eu vá pregando, Teu Santo Espírito tenha liberdade de passear em nosso meio consolando, que o Filho possa ter liberdade, Senhor, de salvar em nosso meio, e o Senhor, ó Pai, tem total liberdade, Senhor, para fazer o que o Senhor quiser. Seja conosco, Senhor, hoje, seja conosco sempre, em nome do Senhor Jesus. Queridos, Eclesiastes é um livro. Pode tomar o seu assento. Aqui não é proibido dar glória, né? Aqui a gente pode dar 1 milhão de glória, né? Glória a Deus. Pastores, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pela confiança. Queridos, o livro do Eclesiastes é considerado o livro mais polêmico da Bíblia. É considerado o livro mais mal-humorado da Bíblia. O período da patrística, quem são os povos que viveram no período da patrística? Os pais apostólicos e os pais apologistas. Quem são eles? Discípulos dos discípulos de Jesus. A maioria deles considera o livro do Eclesiastes o mais difícil de ser interpretado. Alguns deles duvidaram até mesmo da sua iluminação, da sua canonicidade. Eu chego com muita humildade para poder falar desse livro. Não é à toa que, dentre os materiais teológicos que nós temos no Brasil, o livro do Eclesiastes é o que nós menos temos material de apoio. Haja visto que nós só temos 3. Um feito por Ed Renekiewicz alguns anos atrás, outro feito por Hernandes Dias Lopes, lançado recentemente no final do mês de abril, e agora o meu lançado no final do mês de junho, porque é um livro extremamente difícil de ser interpretado, até porque alguns textos isoladamente eles vão trazer dúvida ao nosso coração. Por exemplo, quando nós lemos no capítulo 3, quando Salomão está fazendo as comparações antônimas de 28 comparações, onde ele vai falar de 2 extremos, quando ele fala que há um tempo de nascer, também há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, também há um tempo de colher, e aí ele vem com uma palavra que nos deixa a pensar. Ele diz: há um tempo de matar. Como assim tempo de matar? Sendo que no Decálogo Moisés falou entre os 10 mandamentos: não matarás. Estaria Salomão porventura se contradizendo? De maneira nenhuma. Só que eu preciso entender o que ele está querendo me apresentar de acordo com o seu contexto, e me faz a urgência de apelar para o idioma original para entender o que ele está tentando apresentar. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 6, quando ele diz assim, que melhor é aquele que não nasceu do que o que nasceu. Calma aí, Salomão. Você está querendo me dizer que você é a favor do aborto? De maneira nenhuma, ele não é a favor do aborto, ele é a favor da vida, glória a Deus. Só que quando ele está apresentando isso, me faz necessário entender o contexto e entender o que ele diz no seu idioma original. Então eu chego com muita humildade para poder falar desse livro. Ele começa no capítulo 1, ele começa dizendo assim, ó: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Essa vaidade que ele está apresentando aqui, ela não tem nada a ver com estética. Eu cresci ouvindo, onde congreguei por quase toda a minha vida, quando criança e quando adolescente, quando uma pessoa ela vinha bonita para o culto, igual o pastor aqui. Como é o nome do pastor? Pastor Joel, olha o nome, igual da bênção, é o profeta do avivamento. Eu cresci ouvindo o pastor Joel, que quando as pessoas vêm bonitas assim que nem o senhor, ela está sendo vaidosa, porque o Salomão disse vaidade de vaidades. Quando uma mulher ela vinha maquiada, muito bem vestida, não, você não pode, porque isso é vaidade. Só que a vaidade que o Salomão está apresentando neste texto aqui, não é uma vaidade de obra da carne tentando transmitir lascívia, não é uma vaidade tentando transmitir o desejo sexual, não tem nada a ver com isso, pelo menos neste contexto aqui.
Porque a palavra vaidade apresentada aqui por ele é a palavra revela. A palavra revela, ela quer dizer sopro, ela quer dizer fumaça, ela quer dizer vapor, ela quer dizer algo passageiro, aquilo que é breve, que ora aparece e logo desaparece. E ele está dizendo que é uma vaidade de vaidades. Por que ele está trazendo uma repetição? Ele não está sendo repetitivo. É porque no idioma hebraico, toda vez que o autor ele traz uma repetição, ele está tentando chamar a sua atenção para algo que ele está querendo dizer assim: ó, isso aqui é a maior coisa que eu vi. Por exemplo, quando você vê Jesus falando assim, ó, na verdade vos digo. Jesus está apresentando a maior das verdades. Quando você vê, por exemplo, escrito Cântico dos Cânticos, ele está dizendo, esse é o mais excelente dos cânticos. Quando você vê escrito que ele é Rei dos Reis, ele é o maioral de todos os reis. Quando você vê Senhor dos Senhores, ele está dizendo, é o maior de todos os senhores. Aleluia. O nome disso é superlativo. O nome disso é exagero. O que isso quer dizer quando ele traz essa repetição? Sabe quando você lê o seu livro em português e você vê uma aspas ou você vê uma palavra em negrito? É porque o autor está chamando sua atenção para você prestar atenção com foco naquilo que ele está apresentando. O autor bíblico ele traz a repetição. Então toda vez quando ele traz uma repetição, ele está falando da máxima daquele assunto. Por exemplo, na verdade, é a maior das verdades, é a máxima verdade. Oh, glória a Deus. Eu gosto de um dos superlativos que é o de Isaías 6. Isaías 6 é um texto muito rico em detalhes, onde o profeta diz assim, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes, ela enchia todo o templo. Os serafins voavam acima dele, e eles cantavam Santo, 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 3 vezes, certo? Santo, 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 3 vezes. Se eles cantam somente Santo, Santo, 2 vezes, eles estariam dizendo assim, ó, ele é o maior de todos os santos. Mas eles cantaram Santo, Santo, Santo. Para o hebreu, quando você vai além da repetição 2 vezes, você está apresentando algo que é indecifrável. Se eles estão dizendo que ele é santo, 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 ele está dizendo assim, ó, a santidade dele é de um nível que eu não consigo descrever com as minhas palavras. Aleluia. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. O autor está dizendo que é uma vaidade de vaidades. Então ele está dizendo assim, ó, troca a palavra vaidade por ilusão. Ilusão, tudo é ilusão. Ele está dizendo assim, ó, essa é a maior das ilusões que eu já vi. Quem é que está falando isso? Quem está falando isso é o pregador. Quem é o pregador? Pregador no hebraico, neste texto aqui, é Kohelet ou Coelê. Kohelet ou Coelê significa aquele que convoca uma assembleia, um mestre, um educador, a semelhança de um pedagogo, alguém que reúne uma assembleia a fim de ensinar algo que ele tem domínio de causa. Então você imagina, você já deve ter visto em algum tipo de filme, alguém que fica no centro falando e tem um monte de pessoas rodeadas, interessadas no assunto em que ele vai apresentar. E ele começa seu discurso dizendo, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, nada passa de vaidade. Ele está dizendo assim, ó, que tudo isso que eu vou dizer para vocês não passa de pura e mera ilusão. Peraí, pregador, o que você quer dizer que é ilusão? Aí ele começa, ponto 1 do meu sermão, é o versículo de número 3, ele diz assim, versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim, que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Essa palavra debaixo do sol, ela vai se repetir por 27 vezes no livro do Eclesiastes. O que o pregador quer dizer com debaixo do sol? Ele quer te apresentar que a pesquisa dele, a visão dele, é uma visão natural, terrena, embaixo do sol, nada espiritual.
Paulo diz que há 3 tipos de homens que vêm à igreja. São eles os naturais, os carnais e os espirituais. A pesquisa que Salomão fez, as respostas que ele encontrou, é numa pesquisa debaixo do sol, sem inspiração. Ele quer entender um mundo sem Deus, como que funciona. E ele começa dizendo que um mundo sem Deus não passa de uma ilusão. Oh, glória a Deus. Quem é que está falando isso? De acordo com 1 Reis 4:32, ele é o colecionador de provérbios e ele tem mais de 3.000 provérbios. Meu Deus do céu. Quem é que está falando que o mundo é uma ilusão? É o homem que até os dias de hoje ninguém foi tão rico quanto ele. Daqui a pouco a gente fala disso. É o homem mais sábio que já pisou por essa terra, tirando Jesus Cristo. Ele está dizendo que o mundo debaixo do sol não passa de mera ilusão. E ele começa dizendo assim, não passa de ilusão porque eu trabalhei a minha vida inteira. E o lugar para onde eu vou, eu não posso levar aquilo que eu acumulei na terra. Porque aquilo que eu acumulei na terra não serve de nada lá. Pode ser ouro, real, dólar, pode ser criptomoeda, pode ser o que for, meu patrimônio não tem garantia de nada. Nem se for acima do céu e nem se for debaixo da terra. Aleluia. Independente de qual for o destino, salvação ou condenação, aquilo que eu acumulei aqui não vai dar para levar para lá. Então Salomão está irritado. O pregador está irritado por isso, e logo em seguida ele já vem com o seu segundo ponto. Eu também estou irritado. Sabe por que eu estou irritado? Aí ele apresenta, versículo 4 a versículo 7. Olha o que está escrito. Uma geração passa e uma outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, e apressa-te de volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz seu giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente de acordo com seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Eu sei que ele está utilizando uma linguagem difícil. E se você for ver no livro do Eclesiastes inteiro, ele está utilizando essa linguagem difícil. Por que ele está apresentando esses 4 elementos? Terra, sol, vento e mar. Por que ele está dizendo que tudo isso está sendo repetitivo? Ele está dizendo, o sol nasce, e amanhã ele se põe. E depois de amanhã, ele vai nascer, e depois vai se pôr. E daqui uma semana, ele vai nascer e vai se pôr. E o homem também. O homem nasce e logo esse homem se põe. Só que tem um detalhe. Daqui a 1000 anos, o sol vai estar do mesmo jeito. Nascendo e se pondo. E há 1000 anos atrás, do mesmo jeito. Nascendo e se pondo. E o homem ele nasce. Mas com o passar dos dias, o cabelo branco vai chegando. A calvície vai chegando, porque ele vai ficando mais velho, ele vai participando desse ciclo chamado vida. Ele diz assim que o vento, o Joel já experimentou a calvície total, né, Joel? É normal, Joel, Salomão falou que isso faz parte, é o tempo determinado para todas as coisas. Então, o Salomão está dizendo assim, o vento, ele vem pelo norte, aliás, ele vem pelo sul e faz seu giro para o norte. Eu tenho por mim que esse vento era pentecostal, por quê? Porque ele vem girando para o norte, meu Deus do céu, oh glória a Deus. Ele diz que as águas que vêm do mar, as águas vão para o mar, e o mar não se enche. Ele está irritado porque tudo isso é uma rotina, e todo santo dia é a mesma coisa, não muda. Ele está querendo dizer assim também a vida humana debaixo do sol. Ele está dizendo, tudo isso é repetitivo, porque debaixo do sol, numa vida sem Deus, tudo é repetitivo, tudo é rotina, tudo é monótono, tudo é vazio. Por quê? Porque sem Deus não tem novidade nenhuma. Sem Deus tudo é repetição. Esse mundo de ilusão repete todo santo dia. Mas e com Deus? Com Deus é diferente, porque com Deus é 2 Coríntios 5,17, que mediante o batismo nos tornamos novas criaturas. Olha que coisa boa. Com Deus é Hebreus 10:20, pelo novo e vivo caminho. Com Deus é Salmos 40, versículo 3, ele colocou na minha boca um novo cântico. Com
com Deus é Apocalipse 21:1, que em breve desfrutaremos de novo céu e nova terra. Ou seja, se debaixo do céu, debaixo do sol, tudo é rotina, tudo é vazio, tudo é monótono, tudo é vazio, se eu ampliar os meus olhos para aquele que está além do sol, para aquele que é o sol da justiça, para aquele que fez os céus e todos os seus luminares, a minha vida não vai ser repetitiva, a minha vida não vai ser de ilusão, a minha vida não vai ser vazia, porque nele eu sou nova criatura, por ele eu ando pelo novo caminho, por ele eu tenho um novo bálsamo na minha boca, por ele eu vou desfrutar de um novo céu e de uma nova terra. Glória a Deus! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória, 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 glória a Deus! Uma curiosidade, o Salomão ele me apresentou aqui elementos da natureza. E eu gosto disso aqui porque se o ministro da palavra não quiser pregar, a natureza prega. Existem mais de 40 países que o evangelho não entrou por meio de um ministro, mas entrou por meio da natureza. Posso provar? Você vai perceber que tudo é 3 em 1. Tempo, passado, presente e futuro. 3 em 1. Espaço, altura, largura e profundidade. 3 em 1. Base da matéria, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Quem estuda música? Ritmo, harmonia e melodia. Novamente, 3 em 1. Tricotomia humana: espírito, alma e corpo. 3 em 1. E Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Por que a natureza é 3 em 1? Porque o Criador dela também é 3 em 1 e ele reflete as obras do seu Criador. Então, se o ministro não quiser pregar, a natureza prega. Se o ministro não quiser adorar, eu não vou entrar nesse texto, mas eu vou dar ele para você meditar. No Salmo 148, Deus vai mostrar tudo o que adora ele. Ele vai falar dos pássaros, ele vai falar dos anjos, ele vai falar de todos aqueles que o adoram. Então, se eu ou você não quisermos cumprir o papel de adorador, tem quem cumpra no nosso lugar. E eu digo, vai fazer melhor, porque faz todo dia e toda hora. Aleluia. Aleluia. Olha as aves do céu, elas não semeiam nem colhem. Mas por que elas estão desfrutando todos os dias? Porque o Salmo 148 vai dizer, elas adoram. Elas já amanhecem o dia adorando. Não vou nem perguntar se ouve hoje. Vamos dar continuidade. E o Salomão dá continuidade no sermão dele quando chega no versículo 8 até o versículo 11. Ele começa a ficar questionando dessa repetição. Por que tudo se repete? Por que esse mundo é tão ilusão assim? É porque enquanto os meus olhos estiverem voltados somente para essa terra aqui, a minha vida vai ser assim: vazia, frustrante, repetitiva, monótona, rotina. Nós vamos perceber no capítulo 3, versículo de número 11, na maioria das versões vai estar assim, que Deus fez ao seu tempo tudo perfeito e colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Em outras versões vai estar assim, fome pela eternidade. E eu encontrei uma versão que estava sede pela eternidade. Isso aqui me deixou curioso, porque a frase que me motivou a escrever este livro foi uma frase de Fyodor Dostoiévski, que ele disse assim, que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E peraí, pensa comigo. O homem, quando vai para a praia, ele não consegue ver o mar em toda a sua dimensão. Sim ou não? Tem alguém que consegue? Eu não consigo. Ele está falando que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Eu, quando quero olhar para o céu, eu olho para cima. Jó 22:12 diz que quando ele quer olhar para o céu, ele olha para baixo. 1 Reis 8:20
7 e 2 Crônicas 6, se não me falha a memória, verso 18. Está escrito que nem o céu, dos céus, é capaz de comportar a presença dele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, oh, glória a Deus, aleluia. Como pode um ser tão pequeno, transitório, passageiro, que de acordo com Salmos 90:10 está escrito que a vida dele não vai passar de 70 a 80 anos, porque o que passar disso é cansaço e enfado. Como é que pode um ser tão pequeno ter fome daquele que, eu não vou nem dizer que é eterno, mas que é Pai da eternidade? Porque se ele está dizendo que é o Pai da eternidade, então até a eternidade teve um começo. E ele não precisa de tempo para provar que é Deus. O tempo precisa dele para provar que é tempo. Posso provar? Quando eu fazia psicologia na faculdade, um aluno ateu veio de gracinha para cima de mim e disse assim: se Deus criou tudo, quem criou Deus? Eu respondi: primeiro, que o tempo não está acima de Deus, o tempo está abaixo de Deus. Como assim? Então vamos lá, com você que é ateu, eu não vou ir na fé, eu vou ir no desenho, porque com você não vai dar nem para pregar. Então vamos ir devagarzinho aqui, desenho A, B, C, D, vamos lá. Quando é que Deus vai criar os luminares? Eu acho que é no dia 3, então vamos supor que no dia 3, Deus criou todos os luminares. Se Ele criou os luminares no dia 3, Sol e Lua somente no dia 3, certo? Certo. Então se Sol e Lua só tem no dia 3, eu só tenho rotação e translação somente a partir do dia 3. E o dia 1 e 2? O que a gente faz com o dia 1 e 2? Deus está lá? Tá. Então se Deus está lá, Ele subsiste além do tempo. Ele não precisa do tempo dos planetas da Terra. Ele não precisa de nada para provar que é Deus. Por quê? Porque Ele é além de todas as coisas. Agora o tempo só nasce porque Deus existe. Porque dia 3 Ele faz os luminares. Agora sim a gente tem dia de 24 horas. Para você estar aqui duvidando da minha fé. Bem explicadinho. Isso é Deus. Ele não tem a necessidade. Meu Deus do céu. Ele está muito além de todo o nosso entendimento. Mas como pode um ser breve, passageiro, temporal, ter fome daquilo que é eterno? Como pode? Pelas versões que apresenta fome e sede. Gente, eu com fome, eu não funciono direito, eu fico nervoso, eu fico irritado. Todos nós com fome fazemos besteira. Quer a prova disso? Olha o Esaú com fome, o que ele fez? Esaú com fome, irmão, ele pagou um jantar mais caro do que você comer no Paris. O cidadão vendeu seu direito de primogenitura porque estava com fome. A gente com fome não pensa direito. E detalhe, isso aqui aprendi com mamãe. Quando criança, o pregador aqui queria comer bolo porque mamãe é boleira profissional. Então o bonitão aqui só quer comer doce. E mamãe falava assim: hora da comida, é hora da comida. Por vezes o pregador foi desobediente. Então o que ele fez? Comeu um bolo antes da comida. Então o que acontecia? Passava mal. Porque no momento de fome, eu comer aquilo que está errado vai me causar desidratação. E se vai me causar desidratação, eu vou passar mal. Por quê? Porque eu estou preenchendo a minha fome com o alimento errado. Joel pegou. A fome é de eternidade. Então se eu preencher com as coisas terrenas, passageiras, eu só vou passar mal. Meu Deus do céu. Eu preciso preencher com o alimento certo, aleluia. Aí a gente entra no capítulo 2. Porque no capítulo 2, o Salomão ele vai questionar: onde que mora a felicidade? Se no capítulo 1 a sua dúvida é qual o sentido da vida, no capítulo 2 ele questiona: aonde que mora a felicidade? Qual é o interesse da felicidade? Então, opa, deixa eu dar uma cavadinha aqui. Pronto. Então nesse capítulo aqui, ele vai falar das pesquisas que ele fez, que foi intensa e extensa, para identificar aonde ele iria encontrar o local que iria saciar a sua fome. Então ele começa buscando uma vida hedonista. O que é um
hedonista. Vamos lá, um hedonista, não confunda com edomita, você vai ver essa palavra na Bíblia. Hedonista, é uma palavra grega para aqueles que querem viver a sua vida voltada diretamente para o prazer. É como se fosse aquela pessoa assim: eu não estou nem aí para Deus, eu não estou nem aí para a família, o sentido da minha vida são os prazeres. E aí você vai apelar para todo tipo de prazer carnal. Isso aí é um hedonista. E o edomita? O edomita é quem vem da linhagem de Esaú e posteriormente vai criar guerra com Israel. São duas coisas completamente diferentes. Então o Salomão, ele vai dizer no capítulo 2, e o versículo, se não me falha a memória, versículo 10, ele vai dizer assim, ó: e tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo. Ou seja, ele tentou encontrar alegria em tudo. Para pensar, quem é esse homem? O mais rico de toda a história. Se você for fazer a correção monetária do patrimônio de Salomão, nem mesmo Elon Musk e Jeff Bezos atingiram o patamar de riqueza de Salomão. O que vai de encontro com o que Deus falou para ele quando ele fez a oração pedindo sabedoria. Deus respondeu assim para ele: nenhum homem será tão rico quanto você. Pois é, como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Até hoje, ninguém atingiu o patamar de riqueza de Salomão. Ninguém é tão rico quanto ele. Então, se ele não se privou de nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de gozo, ele vai tentar de tudo. E a pergunta que fica é: será que a minha alegria será numa vida regada à comida, à bebida, a festas, a orgias? Será que a minha alegria, a minha fome vai ser saciada aí? Quem veio dessa vida pode me responder. Graças a Deus eu tive o privilégio de nascer na igreja, de nascer no evangelho. Mas quem veio do mundo pode me responder. A alegria, a satisfação, a fome da eternidade que você tinha foi saciada neste lugar? Tenho certeza que não. Então vem a pergunta: é proibido experimentar o prazer? Deus é um fiscalizador de prazer? De maneira nenhuma. Até mesmo porque o próprio Deus tem prazer. Onde é que Deus tem prazer? Na morte do justo. Quando o justo morre, Deus se alegra. Então no dia da sua morte, meu irmão, Deus vai dar um sorriso 9:15. Porque você vai voltar para o lugar de origem. Você até está aqui, mas você é de lá. E antes de você ser formado aqui, você foi criado lá. E posso te falar uma coisa: ele não vê a hora de você voltar. Aleluia. Aleluia. Então vem a questão: Deus proíbe o prazer? De maneira nenhuma. O prazer, ele é até bênção. Como assim, Marcos? Você está reclamando, criticando. Onde é que está a finalidade da nossa fome? Eternidade. Mas voltando para o exemplo aqui da comida do pregador, que queria comer o bolo antes de comer a comida. Quando você come a sua comida no almoço, a sua comida na janta, depois não dá aquela vontade de comer um docinho? Fala a verdade. Não dá? Normal. Normal. Porque você já saciou a fome com o alimento certo. Agora, vamos supor assim, você está desfrutando do prazer. Ele se torna a bênção. Agora, quando eu troco de lugar, você percebe que aquilo que era para ser bênção se torna maldição? Assim são os prazeres. Quando eu foco nele como centralidade da minha vida, ele se torna maldição. Mas quando eu sacio a fome da eternidade com a eternidade, os prazeres se tornam bênçãos. Prazeres com temor, tá? Prazeres com temor, para ninguém interpretar errado. Então, lembrando, quem que é o pregador? Quem que é o coelê? Quem é o cohelet? É aquele que convoca uma assembleia. E ele convocando a assembleia, eu imagino ele perguntando assim: o que vocês, Joel? O que vocês, congregação? O que vocês, pastores, músicos? O que vocês precisam para ser 100% feliz? Imagina, o pregador, o Salomão, está na congregação. Então, alguém da congregação poderia se levantar e dizer assim para ele: ô Salomão, ô pregador, eu seria mais feliz se eu tivesse mais dinheiro. É mesmo? Bom, dinheiro, ninguém teve tanto dinheiro quanto eu.
Alguém aí me ajuda aí, por favor? Abra aí 1 Reis, capítulo 10, e mantenha aberto que eu vou pedir ajuda, hein? Vamos com um pouquinho de Bíblia, que eu acho que dá tempo de trazer todo o conteúdo bíblico. Está no texto, pastorzão? Lê para mim o versículo 14, por favor. Era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos, além do que vinha dos vendedores e negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. Maravilha, então ele recebe só de presente anual 600 e quanto de ouro? 66 talentos. Se a gente for converter esses 606 talentos de ouro para a moeda atual, que é o real, isso vai dar em torno de 7 bilhões, sem contar o que ele recebia no versículo 15. Como que está no versículo 15? Além do que vinha dos vendedores e negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. Então ele recebe imposto do próprio país e de países vizinhos, sem contar que ele recebe de presente anual em torno de 7 bilhões por ano. Pouquinha coisinha. Então a pessoa pode estar falando assim para o Salomão: ô pregador, eu seria mais feliz se eu tivesse mais dinheiro. Ele responde: dinheiro? Ninguém teve tanto quanto eu. Eu recebia 7 bi só de presente por ano. Não estou nem contando o que eu recebia de imposto e aquilo que eu mesmo produzia por meio das minhas aplicações financeiras. Vamos dizer assim, uma linguagem contextualizada. Eu posso dizer para você: a felicidade não mora lá. Outra pessoa no meio da congregação poderia dizer assim: Salomão, eu seria mais feliz se eu tivesse alguém para cuidar de mim na minha velhice. É mesmo? Pessoas para cuidar na velhice? Ninguém teve tanto quanto eu. Eu tive servos que nasceram na minha casa e servos contratados, e eu posso falar para você categoricamente: a felicidade, a satisfação também não mora lá. Então outra pessoa poderia dizer assim: ó Salomão, nem dinheiro e nem pessoa cuidando de mim na velhice. Eu já sou um cara good vibes, quero curtir minha vida conforme a música. Eu gosto de música e se eu pudesse ir em todo tipo de show, a minha vida seria muito feliz. Eu queria viver da minha arte, eu queria viver de música. Salomão poderia dizer: música? Queridão, eu não precisava alugar arena, eu não precisava alugar estádio, até porque o show era dentro da minha própria casa. Os melhores músicos do mundo, eu não preciso alugar, por quê? Porque eles vêm aqui para minha casa, para o show particular, para mim e os meus amigos, que provavelmente também são meus sogros. Eu posso dizer para você, a felicidade, a satisfação também não estava nisso. Outra pessoa poderia dizer assim: Salomão, pregadorzão, eu poderia ser mais feliz se eu tivesse um grande investimento. Ele poderia dizer assim: investimento. Eu tive jardins e pomares que eu mesmo fiz, ao qual alguns autores, comentaristas bíblicos, se eu não me engano, acho que Felipe Graham-Wright, que tem esse comentário, que ele diz assim, que aquilo ali era o Éden de Salomão. Gente, o que é o Éden? O lugar de delícias. O investimento do cara é o lugar de delícias dele, para de graça. E ele está dizendo assim, ó, pode falar uma coisa? A felicidade, a satisfação, a fome da eternidade também não foi saciada ali. Gente, a gente mata e morre por causa disso, por causa de investimento, por causa de patrimônio, por causa de trabalho. E o cara que viveu no máximo está dizendo: a felicidade, a satisfação não moram aí nisso que vocês estão brigando. Então outra pessoa poderia dizer assim: ó, pregador, eu seria mais feliz se eu tivesse uma grande casa e um grande templo para congregar. Ó que maravilha! Igreja grande, casa grande, é o sonho de todo mundo. Ele poderia dizer assim: templo grande? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou um cara do templo de... Eu sou o original, eu não sou do Braz. Não isso não, gente. Não isso não. Eu sou um cara do templo original. Casa, o palácio é meu. Eu posso dizer para vocês, isso é bom, mas isso não mata a fome interior que eu tenho. A satisfação não está aí. A
Aí outra pessoa pode dizer, eu acho que essa pessoa era o meu pai. Essa pessoa poderia dizer assim, olha, pregador, eu seria mais feliz se eu tivesse mais carros. Mais carros? Interessante. Você sabe quem foi eu, querido? Está no texto ainda, pastor? Está no texto aí? Olha aí, por favor. O 1 Reis 9:19. Lê para mim aí, por favor. 9:19. O que está escrito? 9:19. E a todas as cidades, armazéns que Salomão tinha. Não vai nesse não. Vamos no outro. Vamos no 10:26 e esse vai ler depois. 10:26. Ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinham 1.400 carros. Então ele tinha 1.400 carros. Agora volta lá para o 9:19. E todas as cidades, armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros. Peraí, então ele fez de uma cidade o seu estacionamento particular. Meu Deus do céu. Ele está dizendo assim, gente, se você acha que a felicidade, a satisfação está em ter muitos carros, eu digo para você, ninguém teve tantos carros quanto eu, e eu fiz de uma cidade só o meu estacionamento particular, e eu posso falar para vocês, a felicidade, a satisfação, elas não moram aí. Aí outra pessoa na congregação poderia dizer assim, eu seria mais feliz se eu tivesse mais mulheres. Olha só o irmão Martinho da Vila. Aí o Salomão poderia dizer assim, você seria mais feliz se você tivesse mais mulheres? Você não dá conta nem da sua, rapaz. Só a sua já é caro o suficiente. Quando estava na casa do pai, era bem cuidada. Só foi ir para sua mão, tá andando desse jeito. E você reclama que ela não se arruma. Investe nela, rapaz. Não cuida nem da sua e quer outra. Mas vamos lá. Aí o Salomão poderia responder assim, você seria mais feliz se tivesse mais mulheres? Pastor João, vai no 11:3 aí, por favor. Vai no 11:3. Eu queria falar, mas é melhor o texto falar. 1 Reis 11:3. Aqui não, 11:3. Tinha 600 mulheres, 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Peraí, então ele é casado com 700 mulheres princesas. Não é com 700 baranas. É princesa, é gatona, é bonita. E no harém ainda tem 300 concubinas. Meu Deus do céu. O cara tem 1.000 mulheres, as mais lindas da nação, e de outras nações também é dele, porque ele, para não ter guerra com as outras nações, por exemplo, para ele não ter guerra com o Egito, olha o acordo de paz que ele faz, eu caso com a sua filha. Aí vai para outra nação, para não ter guerra com você, o que eu faço? Eu caso com a sua filha. Então ele é casado com as princesas, para não ter guerra nas nações. Só para vocês, os irmãos terem uma ideia. Se o Salomão resolve se deitar com uma mulher hoje, e ele vai fazer, por exemplo, em ordem, essa mulher que ele se deitou hoje, ele só vai se deitar com ela daqui a 2 anos. Isso se ele for todo dia, né? Mas vamos lá. Ele está dizendo assim, ó, a satisfação, a felicidade, a fome da eternidade. O Martinho da Vila também não estava lá. Também não estava lá. E você vai ver que ele aprendeu com isso, sabe por quê? Porque se você for ler o 11:3 até o final, ele diz assim que as mulheres perverteram o coração dele. Peraí, ele não é o homem mais sábio? Pois é, até o mais sábio, se for querer levar esse estilo de vida, vai ser corrompido. Meu glória! Pensei que eu estava falando com gente santa. Se as mulheres profanas, não é vocês, que eu sei que vocês são santas. Se as mulheres profanas fizeram cair Adão, Sansão, Salomão, não vai fazer cair os bobão? Ah, para de graça. Para de graça. Então, ali, a felicidade também não estava. Então você imagina agora, o cenário. Salomão acabou de acordar. Coisa linda. Vai tomar seu banho na banheira de Mikvê. Coisa linda. Água, acho que mais cristalina que aquela não deveria existir. Acabou de tomar seu banho, suas servas estão te secando, porque não precisa nem se dar o luxo de se secar, as concubinas nem secar.
Hora de passar, hora da sua veste. Eu imagino ali alguns estilistas que colocam o Giorgio Armani e o dono da Brooksfield no bolso, eles chegando ali, ó, medindo ali a roupa do Salomão. Por quê? Você já viu, quando a pessoa vem bonita e fala assim, ó, nem Salomão teve um desse. Eu tenho certeza que ele teve, irmão, certeza que ele teve, porque ele teve os melhores estilistas da história. Então, vão vestir ele e logo em seguida ele vai passar um perfume, olha que coisa gostosa, e eu tenho certeza que o perfume que ele vai passar nem a França e nem a Suíça produziu. Que coisa linda! Salomão está vestido no traje a rigor, com o melhor perfume, com a melhor veste. Por quê? Porque daqui a pouco tem um show. Mas não onde? Qual arena? Qual estádio? Não, o show é dentro de casa. Hora de receber os melhores músicos do ano, os melhores. Eu não vou utilizar esse ano aqui, porque a gente está fraco para música, a gente está fraco, né? Como ele está trazendo uma perspectiva debaixo do sol, é uma perspectiva terrena, sem ser um mundo espiritual, eu vou pegar aqui, por exemplo, meu pai quando era do mundo. Meu pai quando era do mundo, ele era fã dos Beatles. Ele falava que quando ele era jovem, era a banda famosa do tempo dele. Então vamos supor que Salomão está recebendo na sua casa, um show particular, os Beatles. Eles estão chegando, e está chegando também os visitantes. Quem são os visitantes? Os reis de outra nação. Para quê? Para desfrutar do show. Os servos que foram contratados e que nasceram dentro de sua casa também estão produzindo os melhores coquetéis e comidas típicas do mundo. Que coisa linda, por quê? Porque vai começar o show. Olha que coisa maravilhosa. O show começa. Eles estão lá bebendo, comendo as melhores comidas. Picanha ali, irmão, eu acho que seria a carne mais baixa. Eles estão desfrutando do show, está sendo maravilhoso. Só que todo show acaba. E nessa que o show acaba, os reis vão embora. Eles têm que ir para suas nações. Os músicos, eles também vão embora. Por quê? Porque tem show em outro lugar. Hora de retornar para a família, hora de retornar para casa, ou ir para outra agenda. Os servos vão retirar a mesa, retirar os coquetéis. Por quê? Porque tem que deixar o ambiente limpinho. As princesas e as concubinas vão voltar para o seu harém. E o que é que sobra? Somente o grande rei, com uma grande ressaca e o seu grande vazio. Porque nada disso foi capaz de saciar a fome dele. É o que ele mesmo disse, não foi eu que disse. Ele disse, olha o versículo 11. Desculpe, olha o 11. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Ou seja, você pode observar que aqui eu acabei descrevendo para vocês o que é a vida. Porque dentre nós, a gente vai procurar o trabalho. Eu não estou aqui instigando, incentivando ninguém a ser preguiçoso, porque ele mesmo reclamou disso no livro de Provérbios. Não estou instigando ninguém a ser preguiçoso. Só estou dizendo que o trabalho não é seu Deus. Se você for trocar o lugar de Deus e colocar o trabalho no lugar de Deus, vai ser ilusão. Agora, se você for colocar Deus no lugar de Deus e trabalho no lugar de trabalho, aí o trabalho se torna bênção. Todos nós, quem aqui não quer ser rico, quem aqui não quer ter muito dinheiro, muitas posses, tenho certeza que não vai ter nenhum hipócrita que vai falar assim, não, mas eu quero viver na miséria. Não tem. Só que o problema é, aonde é que está o espaço de cada um? Será que eu estou querendo fazer da busca pela riqueza o meu Deus, ou meu Deus é meu Deus? Será que eu estou indo atrás de Mamon ou estou indo atrás do Senhor? Porque se Deus estiver no lugar que é para estar, e a riqueza no lugar que é para estar, ela vai ser bênção, ela vai ser benéfica. De igual forma, o Salomão teve 1000 mulheres, mas quando ele encontrou, a minha esposa que gosta dessa parte, que eu chamo a minha esposa de carinhosamente de nega, né? Aí a nega fala assim para mim, fala, você percebe que o Salomão, ele teve 1000 mulheres, mas quando ele encontrou a nega do deserto, acabou, se apaixonou, já era. Nem o Salomão resistiu à nega. Falei, pois é, se ele não resistiu, eu ia resistir. 1 milhão de glória. Então você percebe que o próprio Deus falou com Adão.
Não é bom você estar sozinho, amigão. Você já percebeu que o homem sozinho, toda vez ele faz cagadinha, ele faz coisa errada? Você percebe que o homem só vira homem de verdade quando ele casa? Você quer eu prove? Não preciso nem provar, né? Tá na casa dos pais, é comidinha na mão. Casou, irmão, você vai virar um empregado com a mulher, cara, porque a mulher faz você trabalhar. Ela faz isso. Irmão, eu aprendi a cozinhar só depois que eu casei. Só depois que eu casei. Hoje as pessoas chegam na minha casa e falam assim: nossa, o Michael cozinha bem, né? Mal sabe o que aconteceu nos bastidores, o estágio que o Michael aqui fez. Por quê? Porque tudo isso são desejos de prazeres que nós precisamos, porque não é bom o homem estar só. Mas aonde é que está o segredo? Cada coisa no seu devido lugar. Eu não posso transformar nada disso no meu Deus. Aleluia. Você pode ver que a pessoa que transformou esse tipo de vida nos prazeres, ele não é nem um pouco feliz. Eu vivi há 2 anos atrás em Fortaleza. E quando eu estava em Fortaleza, eu tive um chefe, um patrão, que ele tinha esse estilo de vida. Ele tinha a mesma idade que eu, 28 anos, e ele tinha 12 carros, sendo que o menor deles era uma Range Rover. O menor. Era eu que cuidava das finanças da empresa. E o dia que estava ruim, entrava 30 mil. O dia que estava ruim. E detalhe, essa parte do Salomão aí, ele queria viver o Salomão. E ele um dia disse assim para mim, foi almoçar junto comigo e minha esposa, e eu e minha esposa cozinhando junto. Joel conhece minha esposa é muito brincalhona, é muito da zoeira. E eu e minha esposa, a gente está brincando a todo instante. E ele disse assim para mim: eu trocaria todos os meus carros, todas as minhas casas, meu estilo de vida, qualquer mulher que eu me envolvo, eu trocaria para poder desfrutar, nem que fosse de alguns minutos, do que vocês desfrutam. E eu respondi para ele: sabe qual que é a diferença? É que eu sou muito rico e você é muito pobre. Aí ele: se liga, pai, eu que pago o seu salário, como você fala que você é muito rico e eu sou muito pobre? Aí eu falei para ele, sabe por que eu sou muito rico e você é muito pobre? Porque eu sou rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. E você é a única coisa que ganha dinheiro. Você é tão pobre que é a única coisa que ganha dinheiro. Pegou? Aleluia. E aí nós chegamos no capítulo 3. Eu só fui pincelando, tá, irmão? Porque não dá para me falar tudo do capítulo 1, nem tudo do capítulo 2. Para isso eu tenho um livro aqui, que se você quiser fazer adesão, daqui a pouco a gente faz o marketing dele. Então só pincelei um pouquinho do capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2. Vou tentar em 3 minutos trazer algo do capítulo 3. Capítulo 3, ele não fala, do versículo 1 ao 8, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Ele vai apresentar aqui 14 comparações de 28 estações. Ele vai falar assim, ó, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar e também há um tempo de colher, há um tempo de matar, há um tempo de curar. Peraí, Salomão, o que é que divide os tempos? O propósito. Ele está dizendo assim, ó, há o tempo de nascer, viver o propósito, e o tempo de morrer. Há o tempo de plantar, viver o propósito, colher. Há o tempo de matar, viver o propósito, curar. Explica os 3, Michael. Vou deixar melhor. Eu sei que você quer ouvir o tempo de matar. A gente fala direto no tempo de matar. Não é matar o coleguinha do lado, porque aí ele não matarás e eu estou cometendo pecado. Não é odiar ninguém, porque só o fato de odiar eu já matei no meu coração, e isso se torna pecado. Então por que ele está falando que eu tenho que matar? Eu tenho que matar soberba, eu tenho que matar inveja, eu tenho que matar lascívia, eu tenho que matar o desejo mau, eu tenho que matar todas as obras da carne. E detalhe, todo dia. Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, então vou ter que matar ele todo santo dia. E é assim, irmão, é essa guerra todo dia tem que matar o velho homem, principalmente quando ele quer viver uma vida hedonista. Aí que você sabe, você tem que matar o miserável mesmo. Isso que é uma análise debaixo do sol. Então, para quem vive debaixo do sol, uma estação, propósito, conclusão. Porque depois que você mata essas coisas, você fica curado. Então tá certo.
Tempo de matar, viveu o propósito, tempo de curar. Está curado por quê? Porque matou no meio do propósito. Só que isso é para quem está embaixo do sol. E para vocês que eu vou ver acima do sol é o quê? Para vocês é igual como é o nome? O Enoque que foi transladado. Quando você lê o texto do Gênesis, você vai ver escrito assim, ó: fulano gerou Beltrano e morreu. Ciclano gerou Beltrano e morreu. E fulano gerou não sei quem e morreu. Aí quando chega no Enoque está escrito assim, ó: e Enoque andou com Deus e foi transladado. Algumas pessoas já pegou. Então, para quem está acima do sol, não é só nascer, viver o propósito e morrer. Para quem é acima do sol é nascer, andar com Deus e ser transladado. Meu Deus do céu! Quem pode entregar glória nesse momento? Quem está poderando na garganta, entrega a Ele. Glória a Deus. Encerro. Posso apresentar? Posso apresentar? Queridos, esse livro aqui, lancei ele no dia 20, aliás, ele chegou para mim dia 25 de junho, lancei ele tem 2 semanas. E esse livro é fruto de um discipulado onde eu ganhei 2 almas para Jesus. Glória a Deus! Eu trabalhava, não trabalho mais, estou desempregado, trabalhava com finanças. E o setor financeiro era eu e uma moça que tentava viver uma vida hedonista. E ela gostava de tirar um sarro de mim, porque ela falava assim que quem deixa 10% na igreja é besta. E eu falava assim, mais besta ainda quem deixa 90% no bar. Irmão. Especial. E eu ficava invocado com isso, irmão. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou orar pela salvação dessa menina. Comecei a orar pela salvação dela. E Deus aproximou ela de um rapaz que estava afastado. E o rapaz que estava afastado estava com a fome da eternidade grande. Falou assim, eu acho que eu tenho que ir para a igreja. Começou a ir para a igreja e estava tendo discipulado de Provérbios. E ela amou Provérbios. E ela chegou na empresa, certo dia, falou assim, Michael, sem piadinha, tá? De verdade, é sério. O autor de Provérbios escreveu algum outro livro? Eu pensei, Cantares e Eclesiastes. Não vou falar Cantares nem a Paulo. Eu falei, escreveu Eclesiastes. Aí ela e o rapaz começaram a ler Eclesiastes e não entendiam nada. Falavam, é difícil entender o que ele escreveu. Estuda com a gente, vamos fazer um grupo, tá? E aí a gente fez um grupo. E a cada semana a gente estudava um capítulo e mandava o entendimento do capítulo no grupo. E aí eles falaram assim para mim, a cada vez que eu mandava, eles falavam assim, Marco, eu posso compartilhar com meu amigo? Eu posso compartilhar com a minha mãe? Eu posso compartilhar com um amigo do trabalho? Eu posso fazer não sei o quê? Pode, tranquilo. As pessoas começaram a falar assim, quem é esse escritor? Eu gostei desse negócio. E aí eles começaram a falar para mim, Marco, por que você escreve um livro? Eu falei, não gente, isso aqui é raso, isso aqui qualquer pessoa escreve, então tá tranquilo, não escrever não. Só que eles insistiam tanto que eu falei assim, quer saber, meu? Eu peguei o que eu mesmo escrevi e mandei para alguns amigos que são muito críticos. E falei assim para eles, o que você acha desse autor aqui que escreveu esse negócio? Eu falei que foi eu. Aí eles falaram assim, meu Deus, essa leitura aqui parece que foi escrita pelo John Piper. Já me senti honrado já. Aí o outro falou assim, isso aqui é do Hernandes, né? Não é do Hernandes. O que eu mais fiquei feliz foi no que ele até morreu esses dias, eu esqueci o nome dele agora. Douglas Moore. Não, Binigra não. Douglas Moore. Não é o Douglas Moore também, não. Fugiu o nome dele agora. Timothy Keller, exatamente. Teve um que falou assim, é o Timothy Keller que escreveu isso daqui no livro tal. Eu falei, não foi o Timothy Keller. Esse autor você conhece e mora na Quebrada. É sério, da onde ele é? Guaianazes. Poderia alguma coisa boa vir de Guaianazes? Vem ver. Coisas maiores do que essa virão. Aleluia. Eu sei que quando chegou no capítulo 5, os dois já tinham aceitado Jesus, já tinham se batizado e já estão participantes da obra. Então, antes desse livro chegar na metade, eu já tinha ganhado 2 almas. Para quem é esse livro, Michael? É para a pessoa que ensina, mas também é para a pessoa que aprende. Para quem é esse livro, Michael? É para quem quer ser educado na Bíblia. Como assim? Se você ler Provérbios é o mundo dos sonhos. Não é um mundo inacessível, é o mundo dos sonhos. Tipo assim, era para ser assim. Eclesiastes é a realidade. Eclesiastes é assim.
Tipo, o ideal é ser desse jeito. Provérbios. Infelizmente é desse jeito. Eclesiastes. Porque Eclesiastes ele vai te dar as dicas para viver uma vida próspera. Aliás, Provérbios vai te dar dicas para viver uma vida próspera. Eclesiastes vai te dar as diretrizes para viver nesse mundo caído. Do que o Salomão vai falar além de hedonismo? Ele vai falar de política, ele vai falar de investimento, ele vai falar de família, vai falar de casamento, vai falar de amizade, ele vai falar de corrupção. Ô Jesus, eu não queria entrar nesse assunto. É porque o Salomão falou assim que a corrupção no poder político, ele fala que Deus só permite corruptos no poder quando o povo desvia. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto porque já está escrito aqui. Não estou falando de nenhum político específico, estou falando do que Salomão falou, tá? Se a sua mente é fértil e está pensando coisa, a culpa não é minha. Esse é meu livro, tá, irmãos? Aceito Pix, aceito crédito, aceito débito, aceito dinheiro. Se você quiser orar pela minha vida, me dá um abraço, ofertar na minha vida, eu também vou aceitar, porque eu estou escrevendo novos livros, moro de aluguel, estou casado, a esposa também não está trabalhando, tenho um filho pequeno, então eu vivo disso aqui, tá? Se quiser estar com o coração voluntarioso e quer abençoar a minha vida, sinta-se à vontade de lugar com força. Mas o valor do livro, R$50. É dentre os 3 comentários de Eclesiastes que tem dos brasileiros, eu, Hernandes e Ed Renekiewicz, o meu é o que tem mais páginas e tem o menor preço, tá? Não estou dizendo que eu escrevi mais que os dois, estou dizendo que em números de páginas eu tenho mais, o que torna o livro caro, o número de páginas. Michael, quantas páginas tem seu livro? 357. Eclesiastes são quantos capítulos? 12. Então em 357 páginas eu falei de todos os versículos que estão nos 12 capítulos do Eclesiastes. Amém, queridos? Deus os abençoe e as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso.